12 horas mais 39 minutinhos desta terça-feira, estamos ao vivo aqui pela TV Guarulhos. Olha, dá para ver lá, né, nosso Facebook, tvguarulhos3.com.br. E se você perdeu o programa, acesse o YouTube, né, tem lá os nossos melhores momentos. A produção sempre termina o programa, cuida de apressar para mandar para o YouTube. Está tudo bacaninha lá para você conferir, tá bom? No YouTube é Programa Câmara Esportiva, tá bom? Bom, Ricardo Agéia está aqui ao nosso lado, o nosso boa tarde. E o Ricardo Agéia, olha, o AD Guarulhos começa como Vila das Palmeiras, em 1964, segue como Vila até 1994, e de 1994 para cá, essa história toda aí, né? AD Guarulhos, e desse período todo, está aqui o Ricardo, que ocupa, pelo terceiro momento, a presidência dessa grande agremiação. Ricardo, boa tarde, obrigado pela sua presença, viu? Ulisses, boa tarde. Querido Oswaldo Tassi, Juliano Rico, amigos do Câmara Esportiva, é um grande prazer estar com vocês aqui. Sempre é bom bater papo sobre o futebol da cidade de Guarulhos, sobre o AD Guarulhos. É muito importante preservar o AD Guarulhos como vocês preservam aqui, com esse carinho imenso que vocês têm. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença. Você me dizia aqui em off, tua história com a agremiação se aproxima aí há 20 anos, é isso, Ricardo? Mas a gente... Estou próximo do AD Guarulhos desde que meu irmão estava nas categorias de base do AD Guarulhos. Quando saiu do União Barbarense, ele vem para o AD Guarulhos fazer um trabalho na categoria de base, e aí permanece como preparador físico, e de lá para cá me apaixonei pelo AD Guarulhos, porque eu virei um torcedor, porque meu irmão jogava, né, ou trabalhava em determinado período, e comecei a frequentar o ambiente do AD Guarulhos, não parei mais. E meu irmão dizia sempre para mim, puta, Ricardo, o AD Guarulhos precisa de um presidente que nem você, um pouco mais jovem, um pouco mais... com algumas outras ambições. É claro que a gente depois encontrou dificuldades nesse caminho todo, mas de qualquer forma eu me encontrei presidente da AD Guarulhos em determinado momento, me apaixonei por estar à frente da agremiação e estou aqui até hoje. Legal. Para você que nos acompanha, aqui em São Paulo, porque isso muda em alguns estados, mas aqui em São Paulo, no chamado futebol profissional, nós temos na primeira divisão, Série A1, A2 e A3, e o AD Guarulhos, agora também com o Flamengo, o nosso Flamengo aqui, as duas equipes aí que compõem aí a chamada segunda divisão do futebol. Você falar em segunda divisão do futebol, hein, Tassi? Você e o Juliano, que são experientes e são os nossos responsáveis pelo futebol, o próprio Ricardo. Quando você fala segunda divisão em São Paulo, é bem diferente de uma segunda divisão dos estados não tão favorecidos economicamente, né? Sim. Segunda divisão aqui fala alto. Mas Mas você sabe por que chama segunda divisão? Vale o registro. O Marco Polo, muito habilidoso e para lidar com todas as equipes do interior, que São Paulo tem um futebol muito forte, ele encontrava a dificuldade de colocar os times na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil tinha uma regra que era, todos os times têm que estar na primeira divisão. Então ele inventou uma primeira divisão com três níveis, A1, A2 e A3. E habilidosamente se acachambrou com todo mundo, deixou, porque caía Portuguesa, caía Guarani, isso. E esses times eram grandes, eram fortes, sim. Expressão nacional. Então foi essa forma que ele criou para justificar a participação dos times grandes quando caíam de divisão na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. Ricardo, para a gente começar com você, o ano passado nós anunciamos aqui, né, que você estava deixando a presidência, teria um pleito que estava para acontecer, e chegamos até a trazer aqui o Fábio, né, que estava sendo cotado para assumir o clube. Isso acabou que essa eleição não aconteceu, então eu começo com você, que você explique para nós, para o telespectador e para o torcedor, por que essa eleição não aconteceu? Não, a eleição até aconteceu, eu fui reeleito, mas foi um consenso nosso lá, de conselheiros, inclusive até com o Fábio também, de decidir continuar com o Ricardo. O clube sofre muito, tem dificuldades muito grandes, dificuldades financeiras, dificuldades estruturais, e eu já estava acostumado com todas essas dificuldades, já estava preparado para todas essas dificuldades. Então o próprio conselho decidiu, e nós em consenso, o Fábio continuou como vice, e continuamos como presidente, até com os diálogos com a federação, diálogos com a administração, né, o diálogo que nós tínhamos com futuros parceiros e investidores, né? Então o Ricardo era quem estava à frente ainda, né? Então, por um consenso, nós preferimos continuar, e isso foi de comum acordo de todos. Ricardo, uma agremiação que data de antes Vila das Palmeiras, mas vamos considerar todo esse período, de 64 até 2017, tudo isso é paixão, porque você está à frente de uma agremiação, você já falou das dificuldades financeiras,
que não tem uma praça esportiva, que não tem um campo à sua disposição, que não tem uma sede. O que move? Que vontade é essa de estar à frente? A gente sabe dos problemas todos, né? Nós temos do outro lado o Flamengo de Guarulhos, que tem um campo, tem lá uma parte administrativa, enfim, que também sofre as dificuldades. Mas o caso do AD é diferente, nem estádio tem. O que acontece? A pergunta é excelente. Veja bem, Ulisses e Tassi. O Tassi passou por um período negro no AD Guarulhos. Teve lá, mas pior que eu. Um período muito mais negro que o meu. Negro. Bem negro. Porque o clube vinha caindo, porque ele tinha um investimento que parou de ter, né, e tinha as dívidas que o investimento não foi pago. No meu caso, eu pego um clube parado, estagnado. O que eu tinha que fazer? Apenas não contrair mais dívidas e tentar saldar as que tinham. Foi o que eu fiz nesses 10 anos. Eu parei de contrair dívidas e comecei a pagar as anteriores. Então eu tenho um planejamento. Pode ninguém acreditar nisso, mas eu sabia que levariam 10 anos para eu fazer algumas mudanças, inclusive estatutárias, para que depois de 10 anos eu viesse a ter um outro investimento. Então nós pegamos um clube que tinha ações cíveis de execuções, ações trabalhistas, nós viemos saudando algumas, não deixamos outras crescer. Eu tirei hoje a certidão negativa do clube para a lei de incentivo ao esporte. Eu já estou fazendo e realizando a autorização para poder participar da lei de incentivo de esporte estadual, né? A gente está em fase de cadastro, mas enfim, nós já temos as certidões. As ações não cresceram, pelo contrário, diminuíram. Em 10 anos nós não tivemos nenhuma ação trabalhista, para ser bem honesto, uma que está sendo paga já, está sendo saldada. Né? Mas isso é muito pequeno para um time de futebol. Então nós sabíamos que levaria 10 anos quase para tudo acontecer. Nós temos um projeto em desenvolvimento, em conversa com a municipalidade, de um espaço melhor para AD Guarulhos. Né? Existe um diálogo aberto. Uma área para se construir uma estrutura. Uma área para se melhorar a estrutura do AD Guarulhos. A gestão entendeu que é importante que para nós evoluirmos, nós precisamos de uma estrutura física, que é isso que você comparou, inclusive, com a do Flamengo. O Flamengo tem. Por que eu tenho interesse? Eu não tenho nem estrutura física, né, para explorar. Mas a gente estamos trabalhando nisso já. A municipalidade entendeu que a gente pode ampliar um espaço em determinado lugar, e esse determinado espaço, para nós, já é excelente, e aí desenvolver trabalhos com categorias de base e assim, enfim. Mas então nós sabíamos que levaria 10 anos maturando isso. Não seria fácil. Agora, daqui para frente, nós teremos um outro Guarulhos. Nós teremos, não é promessa, não é nada disso, é planejamento. Porque agora nós não temos mais dívida, porque agora nós temos esses diálogos. Se isso se concretizar, Tassi, se nós conseguirmos ter esse espaço que a gente está pleiteando ter, aí vai mudar um pouco o nosso status. Hoje vocês ocupam o De Carlos, né, para treinamento, e o mando de jogo... Não, ocupamos o Cícero Miranda. O Cícero Miranda, aliás, para os treinos, e o Antônio Soares para o mando do jogo. Mando de jogo. A ideia é permanecer um pouco mais no Cícero, obviamente, né? A gente roga que a prefeitura melhore outras praças esportivas na cidade, que elas têm outros campos sintéticos, porque aí a gente desafoga um pouco o Cícero, porque de fato o Cícero ele recebe uma carga muito grande de todo mundo na cidade. E eu tenho uma opinião, acho que até bem pessoal, e nem sei como ela vai ser entendida por todo mundo. Eu entendo que a várzea da cidade não quer sair lá do São João e vir jogar aqui no Cícero Miranda. Ela quer jogar lá no São João. É lá que está o boteco dela, é lá que está o torcedor dela. Então eu acho que a prefeitura tende a, futuramente, pelo que eu percebo até do secretário de esporte, pelo que eu ouço dele, da administração, é que tende a melhorar praças esportivas na periferia. E aí o Cícero, desafogando um pouco, pode ser um espaço para fomentação de novos atletas pelo AD Guarulhos. Passa lá o microfone para o Tassi. Eu tenho aqui o microfone. Está com o microfone. Tá. Olha, é um assunto complicado falar do futebol profissional de Guarulhos. É muito complicado. Por experiência própria, se o clube profissional não tiver o discernimento e o recurso suficiente para montar uma equipe de trabalho, porque como está atualmente, continua atualmente, eu sofri muito por isso, é o presidente que tem que resolver todos os problemas, tem que correr atrás de patrocínio, tem que fazer reuniões com possíveis investidores.
E ele não pode se dedicar só a isso, a tudo isso. Ele tem que cuidar da administração do clube, tem que ter os seus departamentos que possam cuidar disso, que possam trabalhar nesse sentido. Mas como fazer isso? Tem que pagar, tem que ter profissionais. Todo mundo, no primeiro momento, aceita. Eu vou ajudar, eu vou colaborar, mas é isso. Quanto é que eu levo nisso? É institucionalmente. Né? Ele não vai deixar os compromissos dele em segundo plano. E não anda, infelizmente não anda. Porque o presidente tem que cuidar disso, cuidar daquilo. E isso não vai, não tem jeito. Vai mudar agora, Ricardo? Ô, Tassi, aprovando alguns projetos de lei de incentivo, isso pode mudar, porque a gente pode contratar através da lei de incentivo. Não tem outro jeito de fazer futebol, se não for de duas formas. A gente ter um patrocínio muito pontual e contínuo, ou através de lei de incentivo. O Tassi foi muito feliz. O que acontece é o seguinte, todo mundo se encosta no futebol e acha que sabe, e acha que pode ajudar, e um time de quarta divisão às vezes é pior ainda, às vezes é pai, às vezes é um parente. E esse cara começa a ajudar e depois ele desanima que o filho não joga. E aí ele começa a querer mandar no time, o técnico não serve. E aí você pode até estar errando, mas você tem que ter um norte. E aí isso acaba influenciando no dia a dia e isso atrapalha muito mesmo o dia a dia. O Tassi tem razão. Eu acho que isso tende a mudar agora. Há um caminho real e concreto, até porque algumas coisas assim, como eu tenho essa tranquilidade de continuar no clube, de ter mais 3 anos, ou estar bem alinhavado, de fazer um tipo de investimento diferente, de atrair um tipo de investimento diferente. Porque sem isso não vai também. Não tem jeito. Não adianta, né? Comparando com o vôlei, acho que foi... Não, até nós comentamos isso em off, né? Mas você falou dessas dificuldades todas de estruturas financeiras. E nós temos um exemplo muito recente. Eu ia te perguntar como é que está a relação do clube com a atual administração. Por quê? Estou pegando como exemplo o voleibol, que obviamente tem um Serginho por trás, que é um grande nome, facilita muito o marketing, né? Mas que num tempo recorde, numa associação da empresa Corinthians com a administração pública, se montou uma equipe que hoje está com a vaga, já noticiamos aqui, né? Para disputar a principal competição do país, que é a Superliga. Mas isso acho que se dá e acontece graças a um envolvimento também da administração. Falta isso no futebol, Ricardo? Por isso que eu pergunto como é que está a sua relação com o governo Guti, com o pessoal aí lá da secretaria? A relação é boa. Eu percebo que o prefeito tem muito interesse em ajudar os clubes de futebol da cidade. Eu acho que ele gosta de esporte, ele tem demonstrado isso, tem feito movimentos pontuais com relação a isso, nós estamos acompanhando. Mas há uma diferença, eu vou fazer uma defesa, e eu sou um cara muito honesto e transparente. Primeiro que eu não vou dissoltar, eu não vou ficar brigando com o prefeito aqui ou brigando com o prefeito lá. O prefeito tem que vestir a minha camisa todo ano, porque o prefeito passa, o AD Guarulhos continua. Sim. Amanhã ou depois é um outro prefeito, eu vou ter que dar a camisa do AD Guarulhos para esse novo prefeito também. E não tem jeito, isso faz parte. Né? O AD Guarulhos tem que ser cultura, algo da cidade de Guarulhos, não algo para brigar ou para discutir. Mas uma defesa aí é o seguinte, por que no vôlei, o vôlei é mais rápido? Eles fizeram um quadrangular aqui, foram disputar um no Rio, eles estão na Superliga. Esta velocidade de chegar ao top da divisão, vamos chamar assim, que é a Superliga, faz com que o futebol fique um pouco para trás. Nós estamos muito longe. Para nós chegarmos, só para concluir isso, para nós chegarmos numa primeira divisão do brasileiro, tem 7 etapas. Entendeu? É isso que eu ia falar agora. É muito difícil. Só na divisão do Guarulhos, mais de 30 clubes do interior inteiro. E a coisa pode ficar ainda mais complicada, porque o Nelson João de Arara está para voltar e volta na segunda divisão. Além disso, caíram 6 times, dia 3, e tem o Flamengo, que é um time que já teve na 2. Né? O Flamengo é um forte candidato a subir de novo, porque tem estrutura. O Flamengo tem estrutura. Agora, isso faz com que os olhares se voltem para o vôlei, que é mais rápido. O retorno é mais rápido. Mas eu vou fazer uma defesa do futebol. Que, ó, eu sei que é isso que você está pensando. Você está na tua cabeça. Isso daí, eu estou lendo nos teus pensamentos. Então tá, se o futebol chegar, o retorno é impagável. Sim. Exatamente. É insuperável. Eu queria te perguntar. Mas o esforço, o cara quer imediatismo às vezes, né? Não, com todo respeito, não é o caso do vôlei. A gente nem digo que a prefeitura tem que disponibilizar recurso para futebol, não é isso? Não. Mas criar um mecanismo de buscar. Mas o que trabalha, Ulisses? Mas a secretaria tem buscado, viu? Na última conversa até com o Tom,
Fui muito feliz, gostei muito. Estão pensando em fazer movimentos com lei de incentivo, achei muito interessante. Legal. Isso é muito importante. O vôlei trouxe o Serginho, que é uma figura conhecida, e isso acaba atraindo o holofote. O futebol, o Guarulhos de repente poderia trazer esse jogador para atrair mas aí já trouxe. Não, mas aí tem uma outra questão que eu queria te perguntar. Esse regulamento não barra também, sub-23? O regulamento é ruim, mas acho que vocês podiam perguntar, inclusive, por que nós mudamos o técnico. Né? Eu ia te perguntar isso também. A mudança do técnico é justamente porque se nós classificássemos, o Axel atrairia, além de um investimento diferente, jogadores diferentes. Coisa que nós, infelizmente, não conseguimos. Mas não era hora de mudar, né? Não. Jogando melhor não estava. Nós tínhamos vindo de 2 empates, um com o último colocado, tá certo? Nós estávamos na zona de classificação por saldo de gols e nós tínhamos os resultados mais difíceis para jogar na sequência. Então nós não estávamos, isso é mentira. Falar que a gente estava nadando de braçada... Não digo nadando de braçada, mas eu acho que o futebol estava melhor apresentável que o Axel. Estava melhor engrenado. Ele tinha os meninos mais na mão. Só que é o seguinte, nós íamos morrer na praia de novo na segunda fase. Era possível. Era possível, não, era certeza que nós íamos morrer. Com o Axel, nós tínhamos a esperança de tentar fazer uma segunda fase diferente, igual o Mogi está fazendo. O Mogi está fazendo uma segunda fase diferente. Está brigando para classificar. E o Mogi nunca brigou para classificar, no time que se a gente tivesse na chave deles, a gente estava nadando de braçada. Então é essa a diferença. Nós trouxemos o Axel pensando já nisso. Porque o Axel já... Você vai sentar com um empresário, ele é santista, ele quer jantar, ele quer almoçar com o Axel, ele quer jantar com o Axel. Ele é São Paulino, ele sabe que o Axel passou por lá. Com todo o respeito ao mundo, ao Marco, que passou por aqui, que foi um grande menino, um bom profissional, maravilhoso. Poderia ter continuado aprendendo com o Axel, mas tem essa diferença, Juliano. Faz isso lá na frente. Mas o Axel não esteve bem, né? Infelizmente não. Mas não tem culpa o Axel, mas não teve culpa o Axel. A culpa não é do Axel, a culpa se classificasse. Cabe uma parcela. Mas aí visando já o ano que vem, aí já vai começar com um técnico com nome... A ideia é começar com o Axel. Já com o Axel. Como é que está hoje, presidente? Como é que está a situação? Nós falamos das dificuldades, estrutura, vamos falar do futebol propriamente dito. Né? Encerramos uma participação aí, terminamos em sexto, né, Juliano? Sexto colocado. Num grupo de 8, terminamos em sexto. Como é que está o plantel? Como é que vocês estão... Nós brigamos para classificar quase até a penúltima rodada. Sim. Maurício, a tua pergunta é importante. Quando nós, esse ano, assumimos o controle também das categorias de base, diretamente, tanto que nós temos um trabalho da categoria de base bem que se destaca aí, o nosso 17 fez uma partida maravilhosa, tá? Você até foi feliz em comentar e falar, ganhamos do Marília, e perdemos da Ponte aqui de 2-1 de virada, mas porque faltou perna, empatamos com o Diadema fora. O Diadema é o vice-campeão do ano passado, tinha perdido pro Santos. Tá com bom trabalho, sem dúvida. Então, nós nos dividimos um pouco, porque vimos de Taça São Paulo. O nosso time sub-20, com todo o respeito do mundo, vai sobrar nessa divisão. Por quê? Porque é a base do nosso profissional, que nós estamos mantendo no 20, que é a base já da Copa São Paulo. Então, ninguém está enxergando esse trabalho que nós estamos fazendo. Mas nós sabemos que esse trabalho tem um planejamento. Então, a gente já cortou alguns meninos que eram em idade de Taça São Paulo, mas que era o último ano, para tentar trazer os mais novos. Entendeu? Então, é esse trabalho que nós estamos... Quantos garotos estão no Sub-20? Quantos garotos estão em forma essa categoria? Tem 20 atletas no elenco. Nós reduzimos, porque sabe o que vai acontecer? É uma ideia nossa de planejamento, né? É o meu, né? Que ele pôs ali, mas não teve jeito. Não tem problema, o telefone que está tocando. Desculpa, peço desculpa. Não, vontade, fica tranquilo. Esse 17 nosso tende a completar o 20. Nós somos com 14 jogadores para São José, mas não é porque nós somos com 14 jogadores porque nós não temos jogador. Sub-20 sobra jogador. É porque a gente sabe que nós vamos completar esse elenco com 17, aproveitando que é a base da taça. Entendi. Aproveitando o gancho, o transporte, a prefeitura continua cedendo? Não, a prefeitura não está dando transporte. Não? Não, eles encontraram... Nas categorias de base? Não, eles encontraram uma dificuldade legislativa, que de fato até discordo dela, mas não estão dando transporte. Eu até que mandar um beijo pro Tuca da Perutur, que vai dar o transporte para nós, está vendo de dar o transporte para nós para Marília, porque nós vamos ter que ir um dia antes com o Sub-17. Nós vamos gastar quase R$5.000 com esse Sub-17 para jogar em Marília. Tá certo? Mas nós não vamos mandar os meninos no dia, tem que ir um dia antes. Então, o Tuca da Perutur, beijo. É a legislação, é processo licitatório e a própria secretaria fica refém disso. Eu sempre que quando estive lá, tem essas dificuldades. Mas esses obstáculos não são suficientes para negar o transporte
Mas para as precisa ver se negou categorias de porque se negou tendo transporte ou se negou não tendo. Precisa ver isso. Não, tem a possibilidade, sempre teve, sempre. Tem uma lei municipal, mas eles dizem que essa lei municipal ela é inconstitucional, eles não podem ajudar. Como? Eu acho que aí cai no processo licitatório. Mas foi 10 anos Eu inconstitucional. queria só te fazer uma pergunta que é a possível. seguinte. Eu acompanhei todos os jogos com o Tassi, né, nesse Campeonato Paulista da Segunda Divisão, e o sentimento do torcedor do AD Guarulhos era: esse é o nosso ano. Por quê? Porque o Flamengo caiu. Então era a chance que eles iam do Flamengo caído do Guarulhos de repente ir para A3. Você sentiu isso também? Que de repente poderia ser um momento, aproveitar uma oportunidade que o Guarulhos nunca teve? Olha, a cada ano a gente investe um pouco mais. Esse ano a gente investiu um pouco mais, mas a gente também erra, né? Acontece de um jogador nosso tomar 4 jogos, acontece do melhor jogador nosso que entrou em campo, que é o Gamboa, que era o Bruno, que com ele em campo nós ganhamos as 3, se machucar, joelho, ficar de fora. Então a gente perdeu alguns atletas, não conseguimos inscrever outros porque era de transferência internacional e fechou janela, e o menino tinha dito para nós que era profissional e ele era amador, e por isso a janela tinha que estar aberta, então ele não vinha. Então nós fizemos, só para concluir, nós fizemos um scout de 4 jogadores. Um virou artilheiro da A3 e não ficou, foi para fora do Nacional. Nós pegamos um do Atibaia, que eu conversei com o Robinho, que está indo para o Fluminense. Sentou para tomar um café comigo, perto do cartório. Robinho acertou salário, acertou onde ficar. Ele foi para o Figueirense. Você entendeu? O zagueiro do Atibaia, que a gente fez o scout, ficou lá para jogar. Nós fizemos um scout muito alto, Ulisses. E ele não veio. Ô, Ricardo, o que não deu certo... É isso. Não. O que não deu certo com o Romarinho? No final, o Romarinho foi bem. O Romarinho começou mal, fisicamente não estava, acho que tão bem. Sentiu um pouco a pressão. O Romarinho é um jogador, Tassi, que precisa de 2, 3 companheiros que tenham a mesma inteligência que ele. Eu vi ele dar um tapa e pôr o cara na cara do gol e o moleque chutar a bola em cima do gol contra o Barcelona, e foi 1-1 aquele jogo. E esse menino era só empurrar. Jovem, 9-8, era só empurrar e jogou lá fora longe. O Romarinho precisava de alguém que tivesse a mesma capacidade dele de raciocínio para jogar. O Romarinho não foi tão mal. Mas eu percebi, através de postagens absurdas, que o Romarinho declarou que não estava recebendo. Mentira! Então, peraí. E tinha jogadores que recebiam religiosamente. Não, mentira. O Quer dizer, Romarinho eu acho que isso. faltou também para ele... também teve um problema com a torcida lá. Não, mas o Romarinho não fez isso não, porque o Romarinho recebeu tudo direitinho dele, não devo nada pro Romarinho. Se fez, é mentira. Não tem... Se fez, Só porque emoção. nós temos percurso. A produção tem um trabalho que está sendo... Já está editado, inclusive. Está no ponto, produção. Então, vamos soltar aí. Eu acho que legal Talvez fechar são o milhões, programa. né, gente? Mas assim, não dá pra... Garotos, não tem como dar pra ele, sabe por quê? E aí tem parte desses garotos. É um documentário que está sendo feito e a gente acompanha, através desse documentário, a batalha dos jogadores da AD Guarulhos em sua campanha na Copa São Paulo. Está aí, ó. Paixão da torcida, a relação do bairro com esse tradicional e popular campeonato e os bastidores do clássico. Nesse caso aí, entre o Guarulhos e o Flamengo, né? Um filme, Copa São time, Paulo. né? Um filme, aliás. Um filme à flor da pele. Aí. Não sei, é a marca do pênalti ou não? Ó? É a marca do pênalti. Aí, esse filme tem o roteiro e a direção do Renato Queiroz e Daniel Neves. Nós estamos em agosto, Ricardo, para fechar com você. Setembro, outubro, novembro, dezembro e aí janeiro, Copa São Paulo é o próximo compromisso. A gente tem ainda compromisso com o Sub-17 e com o Sub-20. Sim, né? está em curso, né? Está em curso. E Copa São Paulo, a gente está trabalhando para que disputem os 2 times da cidade, que acho que seria de fato sensacional e maravilhoso ter de novo esse derby, né, ter o estádio lotado. O que você acha? Acho possível. É possível? Acho possível. A conversa com a federação está bem encaminhada nesse sentido? Com a federação, inclusive com a municipalidade. O prefeito tem demonstrado essa vontade em todo o tempo. O Flamengo também, me parece, né? Então, a secretaria também. Então, acho que está todo mundo empenhado em ter o derby, em ter os 2 times na cidade. Acho que isso é importante para a cidade. Uma cidade que não tem uma primeira divisão, um time ainda na primeira divisão. Sim, concordo com a você. Copa São Paulo é o desafogo, é a hora E uma grande vitrine, né? Sim, a hora dos grandes passarem por aqui. Exatamente. Eu acho que o prefeito não vai certo. Vambora. Depois, numa próxima oportunidade, você me fala do Yutaro. O que você achou dele? O único estrangeiro do time. O Yutaro foi uma saída boa, o Yutaro fez o bom papel dele, é um dos jogadores mais inteligentes que a gente tinha. Se metade do nosso elenco tivesse a capacidade intelectual de perceber o jogo, nós teríamos
tido uma regularidade maior. O Itália era regular. Cultura não é craque. oriental. Não é isso, mas ele era regular. Ulisses, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigado a você, é uma presença importante aqui, o Juliano Rico, sempre acompanhando pelo Câmara Esportivo o nosso futebol. Tassi, obrigado pela presença. Prazer foi todo meu. Ulisses, Obrigado, de viu? coração, mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês Nós aqui. agradecemos. Tá aí, gente, de Guarulhos, aqui o presidente Ricardo Agea, informando, né, ao torcedor, ao telespectador, a situação do clube nesse momento. Ficamos aqui na torcida para que tudo venha a contento, né, que o presidente, em mais essa gestão... Eu queria mandar um Seja beijo feliz. pro Edson Davi Filho, Pode pro Edson, mandar, falar que sim. nunca mais eu vou usar a roçadeira para cortar o gramado. Edson, desculpa, amigo. Não vou usar mais roçadeira, é bom. falta de experiência nossa. É que a gente não tem um estádio, a gente não tem um campo, então a gente não sabe algumas coisas, mas eu já aprendi. Sem ter, eu já aprendi que não pode mais usar. Eu sou esperto, mesmo sem ter, eu já aprendo, viu, Edson? Legal. Um beijo no teu coração, meu. Gente, obrigado pela audiência de todos, pelo carinho. O Câmara Esportiva de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, como sempre, às 12h30. Até lá.